Olá, meu nome é Itamar Cavalcante e eu vou estar compartilhando um pequeno estudo em menos de 10 minutos sobre relacionamento, ou seja, vou estar falando como encontrar uma pessoa certa, né, para namoro, para casamento e até mesmo para aqueles que já estão namorando ou estão casados, para analisar e adequar algumas coisas muito importantes. Tudo isso, é claro, à luz da palavra de Deus e algumas coisas pelas quais eu tenho aprendido por erro. Então vamos lá. Eu gostaria de estar começando falando sobre relacionamento, usando um termo que no latim significa sem o qual não é ou sem o qual não pode existir. A palavra é sine qua non. Sine qua non. Então, olha que interessante. Sem o qual não é ou sem o qual não pode existir. Então, quando eu falar sine qua non, você vai entender que sem o qual não pode existir no relacionamento, porque vamos falar de relacionamento. Pois bem, primeiro de tudo, qual é a minha motivação em procurar uma namorada, uma companheira, uma pessoa para namorar e para casar? É óbvio. Qual é a minha motivação? Será que a minha motivação é só carência? Será que a minha motivação é química, é paixão? Tudo isso precisa ser analisado inicialmente. Muitas pessoas se envolvem sentimentalmente por carência. Inclusive, muitos casamentos hoje em dia se penduram durante meses e até anos de uma maneira fracassada, derrotada, quase que morta, por um dia ter se inicializado por uma motivação equivocada, não sendo esta o amor, ou seja, não houve um sine qua non. Então eu vou estar dando alguns sine qua nons aqui para você poder estar escolhendo de maneira certa a pessoa pela qual você é objeto do teu amor. Então vamos lá. Primeiro, a minha motivação não pode ser egoísta. Não pode ser simplesmente satisfazer um desejo da minha alma e do meu corpo. É óbvio que num namoro, num relacionamento, num casamento, você quer satisfazer a tua alma, você quer tocar, você quer satisfazer o teu corpo. Mas isso tem de ser uma consequência primeiramente, de um sentimento, sendo esse o amor, e não somente sentimento, que seria química, que eu poderia qualificar aí como 50% de importância no relacionamento, e uma análise muito crítica de compatibilidade. Aí está a questão. Sabe quando você está namorando uma pessoa e muitos dos teus amigos dizem: poxa, Itamar, você tem certeza que essa garota é para você? Mas ela é assim, ou seja, muitas vezes por estarmos envolvidos por aquela química, do sentir, do suspirar e do tudo mais, acabamos de analisar a compatibilidade. Isso é importante? De extrema importância. Imagine só você passar o resto da tua vida com uma pessoa que não é só incompatível, talvez pelo gosto de esportes, torce para um outro time, mas questão musical, questão de gosto de comida, temperamento e outras coisas más. Ou seja, a vida daquilo que deveria ser um paraíso acaba se tornando um inferno. Então, para que não aconteça isso e você não namore não comece um relacionamento por uma motivação errada, tá aí um sine qua non para que você analise. Qual é o primeiro sine qua non? Química. É importante? Claro que é importante. Você olhar para a pessoa e, claro, haver aquela química, aquele sentir, o bater do coração forte, mão trêmula, troca de olhares, enfim, você sabe que é química, ninguém precisa ficar te ensinando. Você já passou por isso. Todo mundo já passou por isso.
Então, é gostoso a química, ela é importante, ela é boa, ela é maravilhosa. Mas ela não é crucial, ela é 50%. Depois, quando você tem a química, você vai analisar se essa pessoa ela é compatível. Então, são coisas peculiares, que aparentemente parecem ser banais, mas são de extrema importância. Gosto musical. Então vamos lá, imagine só, você gosta muito de música eletrônica. Eu, por exemplo, gosto muito de música eletrônica, gosto de rock clássico. E aí tô lá, de repente na minha casa, eu vou querer assistir um show da Dido, ou do David Guetta, ou até a Adele, eu gosto também. E a tua namorada, no caso, a minha namorada, minha não vai ser, né? Não vou errar mais assim. Mas imagine que de repente a namorada pela qual eu esteja namorando, é claro, pela qual esse termo ficou esquisito. Pronto, a minha namorada. A minha namorada, ela vai lá, gosta de um pagode, gosta de samba, gosta de funk, coisas das quais eu não suporto. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que um dia, um final de semana, você pode até entrar no mundo dela e ela vai entrar no teu mundo, mas menos dia, mais dia, você vai acabar fazendo as tuas coisas sozinho, você vai estar vivendo sozinho, você vai estar tendo o seu lazer sozinho. E para que namorar? Eu acredito que namoro é muito mais do que um beijo, é muito mais do que um tocar, muito mais do que um sentir. É estar, é viver com a pessoa, é ser companheira dela a todos os momentos. Ou seja no gosto musical, seja num filme, seja numa comida, seja nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres. É companheiro em tudo. Então, é importante ter essa afinidade. É óbvio que ninguém é igual a ninguém, não existe 100% de compatibilidade, mas é preciso analisar para que haja boa parte das compatibilidades para que ambos possam vivenciar uma vida juntos e ninguém se anule. Porque muitas pessoas acabam namorando e se envolvendo sentimentalmente e a química acaba falando tão alto que ela não faz essa comparação. E ela diz, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa. Ah, mas se ela gostasse tanto das mesmas músicas, ou se ela gostasse, torcesse pelo mesmo time de futebol, ou fosse na mesma igreja, enfim. É importante analisar isso, porque senão para frente vai dar briga. Para frente, ou seja, vai haver o sine qua non, sem o qual não pode existir. Vai durar um tempo e depois acaba em desilusão, porque não há compatibilidade. E a compatibilidade é muito importante. Outro segredo, outro sine qua non é não querer mudar a pessoa, não querer mudar o objeto do teu amor. Ninguém consegue mudar ninguém. Para que haja um sine qua non, você tem que analisar as qualidades, características, defeitos, temperamentos, para que se de fato após analisar tudo isso, conhecendo essa pessoa, e para conhecer você não precisa namorar. Claro que no namoro também é conhecimento, mas eu quero dizer que você não precisa necessariamente já estar namorando para conhecer uma pessoa, pela conversa, saindo, conhecendo ela, como amigo de repente, para depois ver se de fato você pode se entregar, para mais tarde você não se machucar. Enfim, não mudar a pessoa, porque ninguém consegue mudar ninguém, nem Deus, sendo Deus, ousa mudar alguém sem que este o permita. Então, de repente, você olha para uma pessoa e diz, olha, eu gosto de muitas coisas, mas esses outros defeitos aqui eu detesto, eu vou tentar mudar essa pessoa. Existem dois caminhos. O primeiro é você, na maioria dos casos, não conseguir, se frustrar e levar um relacionamento até um certo ponto, depois se machucar, terminar. 2, é você conseguir, porque a pessoa gosta muito de você e acaba se anulando ou você se anulando. E autoanulação é horrível, porque o amor verdadeiro é o gostar daquela pessoa por aquilo que ela é na sua essência. Eu não vou querer mudar ela. Com o tempo, é claro, existem coisas pelas quais ela vai mudar, todos vão mudar, mas não cabe a mim querer mudá-la para que eu a aceite. Eu preciso aceitá-la da maneira que ela é.
para que o amor, para que o relacionamento seja intenso, seja como naqueles filmes de romance. Muita gente acha piegas, careta, acha que não existe isso. Existe. Eu acredito num relacionamento daqueles de antigamente, daqueles que duram por toda uma vida. Mas o segredo é o sine qua non, ou seja, haver todas essas análises antes de se relacionar, para que, havendo uma boa escolha, aí sim, com o passar do tempo, é óbvio que vai haver algumas renúncias pessoais, mas isso são consequências de você olhar para a pessoa pela qual é objeto do teu amor todos os dias e dizer: uau! Ela te tirar o fôlego, não só pelo seu corpo físico, mas por aquilo que há na sua alma, pelo seu temperamento, pelos seus jeitos e trejeitos. Porque se não houver nada disso, se não houver essa admiração em todos esses sentidos, não há o sine qua non. Então, fica aqui a dica. Sine qua non.